Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema um pouco diferente dos outros vídeos que eu tenho feito. Na verdade, eu estava pensando já em falar alguma coisa sobre isso faz um tempo, só que eu não tinha certeza, não sabia ao certo se as pessoas iam realmente querer esse vídeo. E aí alguém fez um comentário no meu último vídeo e pediu para eu falar sobre como que eu vim parar no Canadá e como que é a minha vida no Canadá. Então, hoje o vídeo vai ser sobre como é que eu vim parar, eu e minha esposa viemos parar no Canadá. A verdade é que eu nunca pensei em vir para o Canadá antes dessa oportunidade surgir. Eu pensava sim em fazer residência nos Estados Unidos. Esse era meio que a minha meta. Durante a faculdade de medicina, eu já tinha feito as provas americanas. Eu cometi alguns erros importantes quando eu fiz as provas americanas, e é uma coisa que eu vou dividir com vocês talvez num outro vídeo, mas a verdade é que eu já tinha feito as provas. No 6º ano da faculdade, eu acabei fazendo o Step 1, o Step 2 e a prova prática também. Eu estava pensando em vir para cá, fazer residência. Eu não tinha carta de recomendação dos Estados Unidos. Eu, para falar a verdade para vocês, não sabia direito como escrever carta de recomendação. Eu não fazia a menor ideia. Hoje, estando aqui, eu olho para trás e vejo que eu realmente não sabia. E eu tentei fazer residência, mesmo com as cartas do Brasil, que provavelmente não estavam lá muito boas. A minha nota nos Estados Unidos das provas não tinha sido excelente, e a gente vai discutir uma outra vez por que isso aconteceu. E eu tentei prestar residência nos Estados Unidos quando eu acabei a faculdade. Eu não fui aceito. E eu passei em residência, na residência de cirurgia geral da Unicamp. E eu queria fazer cirurgia mesmo, era a cirurgia que eu estava tentando naquela época. E eu fiz 2 anos de cirurgia geral. Eu tentei de novo, depois que eu acabei a residência, pensando, agora eu tenho a residência, vou tentar de novo. Na verdade, teve umas coisas que eu acabei não corrigindo. Uma delas foi a carta de recomendação. Eu acho que o brasileiro não sabe escrever carta de recomendação, porque a gente não costuma escrever carta de recomendação. Mas, durante esse tempo, eu fiquei sabendo de uma outra oportunidade. Tinha um professor da Universidade de Toronto que tinha sido formado na Unicamp e tinha feito cirurgia na Unicamp, depois cirurgia do trauma na Unicamp. Bem, eu estava muito ligado com trauma. Durante a minha graduação, eu fui coordenador da Liga de Trauma na Unicamp. Eu fiz muita atividade com a Liga do Trauma. Estava muito relacionado com todo mundo no trauma. E eu acabei conhecendo esse professor, que estava aqui em Toronto, que me disse da oportunidade de fazer um fellowship. Eu não fazia a menor ideia exatamente o que era esse fellowship. E foi o Fellowship Internacional de UTI que eu fiz no Sunnybrook Hospital, aqui em Toronto. Eu acabei conversando com esse professor numa conferência. Então aí vai a dica. Se você está pensando, como que eu faço networking? Bem, você vai ter que dar as caras. Você vai ter que ir para as conferências. E uma boa maneira de tentar conhecer as pessoas é se apresentar, escrever um e-mail e falar, eu sou fulano, eu gostaria de saber mais sobre X, eu queria conversar com você sobre Y. Será que você teria um tempo durante essa conferência? A maioria das pessoas gosta de ajudar. A maioria das pessoas gosta de dar a opinião delas. Então, é uma dica de networking. Você quer fazer networking? Aproveite os congressos, principalmente os congressos internacionais. Vá nos congressos internacionais, mas não vai e fica de bobeira esperando conhecer alguém. Já manda um e-mail para alguém que você acha que pode te ajudar, que você acha que pode te dar uma dica de carreira e pergunta se a pessoa pode sentar para tomar um café e conversar com você. Mas bem, esse não é o intento do vídeo agora, eu estou digressing, então vamos voltar para o vídeo. Eu encontrei esse professor num simpósio internacional, que na verdade estava acontecendo em Campinas, onde eu morava na época, eu tinha acabado a faculdade, estava fazendo residência. Ele me falou, você não tem interesse em fazer UTI lá no hospital onde eu trabalho? Eles estão precisando de fellow. Eles querem gente para fazer UTI. E eu acho que você ia conseguir uma vaga. Eu falei, eu tenho interesse sim. E ele então me deu o e-mail da pessoa que era responsável pelo fellowship, pelo International Fellowship no Sunnybrook. Eu acabei mandando um e-mail para essa pessoa. A minha entrevista foi por telefone. Eu conversei com essa pessoa, acredito que ele queria saber se eu falava inglês ou não falava, qual que era a minha experiência anterior, o que eu tinha feito, o que eu achava. E eu fui aceito para o fellowship. Aqui em Ontário, e eu acredito que tem alguma coisa parecida em todas as outras províncias, quando você chega aqui no fellowship, você tem um tempo de adaptação. São 3 meses que você tem que passar num assessment, depois o college te dá a sua licença educacional para mais tempo. Então, todo mundo que vem assim, eu fiz isso também. Mas voltando um pouquinho, então eu fui aceito.
Eu já estava namorando a minha atual esposa fazia 2 anos. A gente já pensava em casar. A gente falou, então, vamos. Eu perguntei pra ela, você vem comigo? E ela falou, eu vou. E a gente casou. Em 2 meses a gente arrumou tudo pro casamento. Casou no civil primeiro, porque a gente precisava dos documentos todos para poder mandar, para pedir o visto de trabalho. Eu vim pra cá com visto de trabalho primeiro. A gente fez a nossa cerimônia civil em 1 mês, fez a nossa cerimônia, a nossa festa e tudo mais. A gente arrumou tudo em 2 meses. Fizemos o que deu, na verdade foi uma festa excelente, mas em 2 meses teve que estar pronta. E a gente casou em março e veio pro Canadá em maio. Uma hora excelente, aliás, se você está pensando em quando que você deveria chegar no Canadá. Maio é excelente. Maio você pega um pouquinho de frio ainda, mas a primavera está começando e você tem tempo para se adaptar pelo verão, pegar o outono antes de chegar no invernão. Eu acredito que se você não conhece o inverno do Canadá, chegar no inverno talvez não seja uma boa coisa. Mas a gente chegou em maio, excelente, todas as tulipas, estava lindo o lugar. E eu comecei o meu trabalho no hospital. Eu até hoje lembro, a gente tentou trazer tudo que a gente pôde. Eu não trouxe nenhum furniture, a gente tinha acabado de casar, então a gente não tinha casa montada, o que facilitou muito as coisas. Os nossos presentes de casamento, na verdade, a gente colocou tudo online. A gente pediu para as pessoas não darem presente pra gente mesmo, para elas comprarem online. A gente usou o site da Hudson Bay e eles seguraram esses presentes pra gente. E quando a gente chegou no Canadá, a gente tinha prato, a gente tinha utensílio, a gente tinha eletrodoméstico, tudo que foi dado de presente pra gente. Ajudou pra caramba, então obrigado pra todo mundo que deu presente pelo site. Você tá vendo esse vídeo agora. Ajudou muito chegar aqui e ter essas coisas. Mas é claro que a gente também teve que chegar e comprar mais furniture, teve que começar a vida. A gente começou a nossa vida de casado, de verdade, aqui no Canadá. Então, eu posso dizer que a gente largou as coisas no Brasil pra vir aqui pro Canadá? A minha esposa com certeza largou. Ela já estava empregada lá na Unicamp fazia um tempo, ela já trabalhava fazia 10 anos. Eu tinha acabado a residência fazia só 1 ano. Eu tinha ficado 1 ano trabalhando, pensando em fazer acabar todas as outras provas, ou todo o resto que precisava acabar, e prestar de novo para fazer residência nos Estados Unidos. Eu já estava pensando nisso. Então a gente não tinha casa formada, não é como a gente largou a nossa casa que a gente tinha comprado, a gente largou o furniture. A gente veio, só a gente, com certeza. A gente não tinha família, a gente não tinha amigos, a gente não conhecia ninguém em Toronto. A não ser, talvez, esse professor e uma outra pessoa que eu tinha ficado na casa dessa pessoa quando eu fiz o observership, que aliás foi uma pessoa que ajudou muita gente quando a gente chegou aqui. E a gente veio, a gente encheu 7 malas, a gente comprou mala para poder vir aqui pro Canadá. Eu até hoje lembro da gente empurrando aquelas 7 malas com o carrinho do aeroporto, e a mala caindo, e a gente colocando a mala para cima de novo. Foi um fuzuê, a gente teve que encher uma minivan inteira de mala. E veio. E a ideia, na época, eu não sei se a ideia na época era ficar. Eu acho que não era. A ideia na época era vir fazer o treinamento. A gente pensava assim que talvez a gente quisesse sair do Brasil para trabalhar fora, para fazer mais treinamento fora, ficar um tempo fora. A gente, porém, não tava pensando muito em imigração naquela época. A gente pensou muito no treinamento. E tanto que demorou 1 ano pra gente pedir a nossa residência permanente no Canadá. E como que isso aconteceu? Bem, primeiro eu tenho que dizer que o começo foi bem difícil para mim. A adaptação, depois de ter feito só 2 anos de cirurgia geral no Brasil, chegar numa residência, num fellowship de UTI, onde os cirurgiões gerais já tinham completado 5 anos. O pessoal de internal medicine tinha feito 3 anos, mas passaram muito mais em UTI do que eu passei durante a cirurgia. E num lugar que, pra falar a verdade, eles dão mais valor ao conhecimento. Aqui, ser smart tem mais valor do que no Brasil. Saber as coisas, você não é CDF, você é smart. Você conhece aquelas doenças raras, você está pensando fora da caixa, out of the box, você está fazendo um diagnóstico difícil, as pessoas acham isso bom aqui. No Brasil, eles te chamam de CDF, falam que você é pirado, que você só pensa em medicina. Não todo mundo, com certeza, mas acontece. Acontece muito menos aqui, na verdade, as pessoas te olham com outros olhos se você tem bastante conhecimento. E eu vou ser bem sincero, eu acho que eu não tinha conhecimento suficiente naquela época. Eu cresci muito nesse tempo que eu fiquei aqui no Canadá. Eu lembro que quando eu cheguei, eu vi que eu tinha uma deficiência. Eu tive outras dificuldades também em me adaptar
ao estilo canadense. É só o Justin Trudeau mesmo que fala que não existe uma cultura canadense para se adaptar. Todo mundo que veio de outro país e que veio morar no Canadá sabe que existe uma cultura canadense para se adaptar. Existe uma maneira de se comportar, uma maneira de falar com as pessoas. E isso é tanto fora quanto dentro do hospital. Dentro do hospital as coisas também funcionam bem diferente. É até difícil dizer exatamente o que é diferente. Mas é diferente. E você nota isso. Por mais que você não consiga racionalizar isso, você nota isso. E não é fácil se adaptar num país novo, num hospital, uma língua que por mais que eu falasse inglês muito bem, eu já tinha feito elective em Harvard quando eu estava no 6º ano, eu tinha feito elective em San Diego quando eu estava na residência. Então não é que eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos, eu tinha ficado um tempo nos Estados Unidos dentro de hospital e mesmo assim eu tive um período de adaptação difícil. Eu lembro que eu chegava todo dia nesses primeiros meses e eu pegava 2 tópicos no Up to Date para ler, que iam me ajudar para UTI. Eu estudava todo dia. E isso me ajudou muito. Eu acho que foi um período que eu cresci demais. A gente estava mais ou menos 1 ano em Toronto. A minha mulher já estava pensando como é que eu faço para poder trabalhar também. O legal de vir como médico, com visto de trabalho, é que o seu partner, a sua esposa ou seu marido, ele vai ganhar ou ela vai ganhar um visto de trabalho aberto. Ele ou ela pode trabalhar no que quiser. E ela queria trabalhar como enfermeira, ela é enfermeira. Então ela estava estudando para fazer as provas. Apesar da gente não ter residência permanente aqui no Canadá ainda. Ela estava estudando ainda. Mas depois de 1 ano, ela virou para mim, eu lembro até hoje isso, a gente estava na 401, que é uma rodovia grande aqui de Toronto, voltando para casa. Eu acho que a gente estava voltando de um shopping center, tipo um shopping de desconto. E ela falou para mim, eu me sinto em casa aqui em Toronto. Eu sinto que a gente fez a escolha certa de estar aqui. E aí a gente decidiu que a gente ia fazer o application para residência permanente, que a gente ia ficar. E eu não tenho uma maneira melhor de expressar por que a gente resolveu ficar. A verdade é que a gente se sentiu em casa. Com todas as dificuldades que a gente teve quando a gente chegou aqui, de não conhecer ninguém, de ter que conhecer todos os amigos de novo. As dificuldades que a minha esposa teve até mais do que eu de ficar em casa, sem conhecer ninguém mesmo. Mas as pessoas aqui, elas, por mais que elas sejam mais fechadas que no Brasil, elas não são tão, elas não vão te abraçar logo de cara. Elas são muito helpful, elas são muito legais, elas são muito educadas, elas te ajudam quando você pede ajuda. Se você precisa de alguma coisa, elas vão estar lá. Então a gente começou a conhecer as pessoas no prédio, eu comecei a conhecer as pessoas no trabalho, tinha outros brasileiros que a gente começou a conhecer também, que vieram para nossa casa, tipo no Natal, nas festas, a gente foi para casa deles. E a gente começou a formar uma comunidade, um grupo que se apoiava. E a gente achou que o Canadá era a nossa casa. De novo, eu não sei outra maneira de colocar isso. Então a gente fez o nosso Permanent Resident, a gente fez o application para o nosso Permanent Resident. Eu achei que o application ia demorar mais ou menos 1 ano. Eu estava 1 ano no Canadá, um pouco menos provavelmente de 1 ano. E eu falei, putz, vai chegar mais ou menos na época que eu tenho que começar a fazer o meu application para fazer residência médica aqui. E naquela época eu estava vendo todas as possibilidades que poderiam me levar a poder trabalhar no Canadá. Uma das coisas que eu conversei com a minha esposa é, eu não quero ficar se eu não puder ser médico. Tem uma brincadeira que o melhor lugar para ter filho aqui em Toronto é táxi, porque provavelmente o taxista é médico. Isso é amedrontador, na verdade. Se você é médico, está fazendo seu fellow, não sabe direito qual que é o caminho que você vai seguir, o que você pode fazer. Tá todo mundo tentando uma licença acadêmica, ninguém quer fazer residência de novo. Eu não queria começar do zero, do R1, porque apesar de eu só ter feito 2 anos no Brasil, ia acabar mais 2 anos de treinamento aqui em Toronto. E eu acho que o que mais mais as pessoas chateadas, é que esses meus 2 anos de treinamento em Toronto, pro Royal College, não valem nada. E o meu treinamento no Brasil também não valia nada. E eu acho que depois desses 2 anos em Toronto, eu tinha aprendido bastante. Eu lembro, teve staff que chegou pra mim e falou, eu não teria problema da minha mãe ser cuidada por você no TI. Eu acho que você cresceu muito, que você é um excelente ICU doctor. E claro que isso me deixou extremamente orgulhoso na época de todo o trabalho que eu coloquei para conseguir aquilo, não foi fácil. Mas mesmo assim, isso não interessa. Isso não interessava para o CPSO, isso não interessava para o Royal College, eu não podia ser médico no Canadá.
Eu pensei em fazer medicina de família, eu mandei e-mail para as províncias menores, precisam de mais médico aqui no Canadá, falando, eu tô fazendo isso, eu gostaria de ser médico de família aí. A resposta foi do tipo, escuta, para ser médico de família, você tem que fazer residência em medicina de família, esquece. E eu tava pensando nas minhas possibilidades. Você entra no site de cada college, é uma loucura, tem uns algoritmos que é difícil de seguir, você não entende direito, será que eu encaixo aqui, será que eu não me encaixo aqui? Demorou muito tempo para eu decidir que, para mim, o melhor caminho ia ser fazer residência. Então eu achei que eu ia ter a minha residência permanente a tempo de prestar, concorrer a uma vaga de residência aqui, porque a gente não pode concorrer à vaga de residência sem ser residente permanente. Então, eu achei que eu ia ter, a verdade eu não tive. A sorte é que eu tinha as minhas provas americanas. E mais sorte ainda, é que durante o meu período de fellowship, eu conheci gente que me recomendou para os programas que eles fizeram nos Estados Unidos. E foi assim que eu consegui as minhas melhores entrevistas nos Estados Unidos, e foi assim que eu consegui a minha vaga de residência nos Estados Unidos. Como eu tinha dito, eu tive uns problemas na época de fazer a prova. Eu meio que posterguei, eu não estudei direito. A minha nota era uma nota mediana para os americanos, mas não era uma nota boa para quem está vindo de fora. Então, o que realmente me fez ter a vaga de residência foi os conhecimentos, o networking que eu fiz enquanto eu fazia o meu fellowship aqui. Isso é timing, isso é sorte, muita coisa vai nisso. A verdade é que mesmo os staffs que eram dos Estados Unidos, que estavam no meu fellowship, não me ajudaram tanto quanto os meus colegas me ajudaram a conseguir essas vagas de residência. Ou essa vaga de residência. Então eu sabia que se eu quisesse realmente ficar no Brasil, eu ia ter que fazer residência. E como eu não podia fazer residência nos Estados Unidos, eu não queria fazer mais um ano de fellowship no Canadá, que ia ser mais um ano da mesma coisa que eu já estava fazendo. Então, eu resolvi ir para os Estados Unidos. Não foi fácil. A época que eu ia para os Estados Unidos, a minha esposa tinha já conseguido a licença dela e ela tinha começado a trabalhar fazia 2 meses. Então eu fui para Michigan, sozinho, meio que recém-casado ainda, a gente não estava menos de 2 anos casado. E foi difícil. Era uma cidade pequena. Eu não conhecia ninguém, eu estava absolutamente sozinho, era só trabalho. Até, claro, a gente começar a encontrar as pessoas, começar a fazer amigo na residência, começar a fazer as coisas. E foi uma das melhores decisões que eu pude tomar. Eu não me arrependo, eu faria tudo de novo. Ir para onde eu fui foi excelente, eu aprendi muito, eu conheci muita gente incrível. E, na hora de eu acabar a residência, eu já conhecia muita gente aqui em Toronto. Eu achava que ninguém nunca ia me pegar para fazer UTI, porque eu sabia que se eu quisesse realmente ficar aqui no Canadá, ser reconhecido pelo Royal College como médico intensivista, eu deveria fazer a minha residência de UTI, que não é a mesma coisa que o fellowship. Aqui no Canadá, essa subespecialidade é considerada residência pelo Royal College. A minha residência de UTI, que você entra pelo CARMS, para poder depois fazer a prova. E foi o que eu fiz. E eu achei que ninguém ia me chamar. Eu mandei inscrição, eu me inscrevi para todos os programas de UTI de Ontário. Como minha esposa estava em Toronto, eu não queria ir muito longe, eu não queria ir para British Columbia fazer a minha residência de UTI. Então, eu mandei para todos os programas de Ontário. Teve só um programa de Ontário que não me chamou para entrevista. E, na verdade, as minhas entrevistas foram muito boas. A minha única entrevista que eu não gostei muito foi a minha entrevista na Universidade de Toronto. Eu achei que eu tinha completamente arruinado as minhas chances e foi para onde eu acabei vindo. Eu vim para a Universidade de Toronto, e eu vim para a Universidade de Toronto porque eu já tinha feito fellowship aqui e porque as pessoas gostaram de mim, elas me quiseram de volta. Então, outra dica de networking. Você quer fazer um networking efetivo de verdade? A melhor maneira é trabalhar com as pessoas. As pessoas com quem você trabalhou, elas conhecem você. Isso pode ser bom, se você é bom e elas gostam de você, e pode ser ruim, porque elas podem nunca mais querer te ver na vida. Mas elas conhecem você. E se você mostrou serviço, e se você mostrou que você é bom, elas vão te ajudar. E foi assim que eu voltei para Toronto. Em 2014, fiz mais 2 anos de UTI aqui em Toronto. E acabei fazendo as minhas provas do Royal College, sendo certificado em Royal College pelo Royal College Internal Medicine, sendo certificado pelo Royal College in Critical Care. Eu já tinha passado na minha prova do American Board of Internal Medicine. Eu já era certificado nos Estados Unidos. Na verdade, eu
essa foi um período também de uma decisão difícil, porque eu podia começar a trabalhar nos Estados Unidos, eu podia pedir a minha licença e começar a trabalhar, eu podia conseguir um emprego num lugar que oferecia um J1 waiver. Todo mundo na minha residência praticamente fez isso. E eu vim para Toronto fazer mais residência, ia ter que fazer mais prova para poder ser certificado pelo Royal College, para depois de sei lá quantos anos pedir a minha licença independente aqui. Foi mais uma decisão difícil e, de novo, foi mais uma decisão que valeu a pena. Porque hoje eu tô onde eu quero e eu faço o que eu quero, que é o TI. Muita gente me pergunta, você você não sente falta de operar? A verdade é que hoje em dia, não, eu não sinto falta de operar. Eu encontrei no TI uma especialidade que eu adorei. Tem alguns procedimentos que eu faço, é extremamente objetivo, que era o que eu gostava na cirurgia, você tem que fazer aquilo que você tem que fazer para fazer o paciente melhorar. Você consegue muitas vezes fazer o paciente melhorar, e quando você não consegue, você muitas vezes consegue pelo menos fazer a transição ser melhor para as famílias e para os pacientes. Eu estou extremamente fulfilled nessa carreira. E eu digo para as pessoas que elas sempre devem tentar manter as portas abertas. O máximo de opção que você tenha vai te ajudar a você conseguir o que você quer no final. O que eu queria no final era trabalhar no que eu gosto, ter uma boa qualidade de vida, ganhar bem e poder oferecer conforto para minha família. Eu tenho tudo isso. E eu espero que você consiga o mesmo. E é por isso que esse canal existe. Esse canal existe para te ajudar a conseguir a mesma coisa. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal, clica no like, curta esse vídeo e diz pra mim, aí embaixo, se você faria a residência de novo para ficar no Canadá e conseguir o que você queria, ou se você não faria. Se você faria, diz sim. Se você não faria, diz não. E eu te vejo em breve. Um abraço.